A gente vê as situações de doping que teve, já teve muitas de gente ficar banida por anos, coisa e tal. Mas várias vezes a gente vê casos de atletas que falavam que ingeriram a substância sem saber que aquilo ali não podia. Isso acontece? A falta de informação é algo que às vezes já... Porque assim, tem um monte de substância que pode, né? Olha só, hoje nós temos um processo educacional muito forte, feito por várias entidades. O Comitê Olímpico do Brasil tem uma área específica de educação e prevenção ao doping. Outras entidades, como o Comitê Paralímpico, o Comitê Brasileiro de Clubes, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário, de Desporto Escolar, todas essas entidades têm um trabalho educacional na área. A ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle de Doping, tem um processo também muito forte educacional, além de palestras, cursos remotos à distância. E aí, dentro do processo, o desconhecimento de que aquela substância é proibida, isso não te isenta, porque você é responsável por tudo aquilo, o atleta é responsável por tudo aquilo que ele ingere, tudo aquilo que entra no corpo dele, ele é responsável. E aí você tem também, hoje, isso aqui, que é o telefone celular, os aplicativos, que qualquer medicamento que você queira comprar, você pode pesquisar se a substância daquele medicamento é proibida ou não. Então, vou dar um exemplo. Existem substâncias que são proibidas em competição e que fora de competição não são proibidas. Vou te dar um exemplo. Um remédio para dor de cabeça, Neosaldina. Neosaldina é proibido em competição? Fora de competição não tem problema. Em competição é proibido porque tem alguma substância estimulante e tal. Rapaz. E aí você... Hoje tem os testes em competição e você tem os testes também que são feitos fora de competição. Então, você está na sua casa, chega lá, o agente de coleta de sangue ou urina fala, opa, tudo bem, vim aqui para fazer o exame em você. Então, você tem que estar preparado. E os atletas de ponta, além de tudo, eles têm uma plataforma da UADA, né, que é a Agência Mundial Antidoping, em que os grandes atletas... Eles têm um perfil lá, que é só eles entram, né, no perfil deles, e aí eles têm que preencher a rotina de treinamento, aonde eles estarão, o endereço do clube, da academia onde faz preparação física, enfim. E as janelas diárias em que ele está disponível para o controle de doping. Então, ele põe lá que das 6 às 7 da manhã ele está disponível. E quando você menos espera, chega o grupo do controle de doping. Se você for viajar final de semana, você tem que entrar no teu perfil, mudar, colocar o endereço que você vai. Caramba. Então eu falo assim que os grandes atletas, não do Brasil, do mundo, eles são muito cuidadosos e tem a urina, o sangue, enfim, verificados rotineiramente. É que o que a gente vê, por exemplo, no futebol, que é o que a gente mais vê aqui, cara, o jogador de futebol, ele não faz nada, ele só segue ordens, entende? Então, assim, é a comissão técnica que passa as paradas pra ele. Esses aí tem que saber que pode ou não pode dar pro atleta, né? Mas o atleta precisa estar atento, né? Independente de toda essa estrutura, porque a hora que tem um resultado positivo é ele. Não é a comissão técnica, é ele. Mas no futebol realmente a gente vê muito pouco. Muito pouco. E mesmo no esporte olímpico também, é muito difícil. A quantidade de testes que os atletas fazem é um ou outro atleta que tem um resultado positivo. Mas não teve o caso lá da Rússia, lá, que os caras foram banidos e tal, aquela coisa? Como é que os caras fizeram isso? Aí tem outra parte que é o seguinte, isso aqui é um assunto que se a gente ficar aqui, nós vamos aqui a noite toda. Você tem os laboratórios de análise das amostras, que eles têm que preencher uma série de pré-requisitos e protocolos, e aí eles são credenciados pela UADA. E eles também têm um perfil nessa plataforma, que é uma plataforma chamada Adams, da UADA. Então, quando você vai fazer um controle de doping, tem um formulário que aquele agente que pegou a urina ou a sua amostra de sangue, a amostra ela vai em um número. Então, você preenche o formulário com o teu nome e tal, esse formulário vai para a ABCD, que vai imputar esses dados na plataforma. A amostra não tem teu nome, só tem um número. E ela vai para o laboratório. O laboratório não tem teu nome. Ele analisa e ele vai, em outra parte da plataforma, colocar o resultado da análise daquela amostra. E aí só a UADA e a ABCD é que vê o resultado da sua amostra. Né? Então, tem todo um protocolo de sigilo que garante esse sigilo ao atleta. E aí o que aconteceu na Rússia é que o laboratório quebrou esse sigilo, conseguiu quebrar esse sigilo, e aí havia também troca de amostras, quer dizer, eles descumpriram o protocolo. Isso foi descoberto posteriormente, porque do mesmo jeito que o atleta
faz exame o controle de doping fora de competição, os laboratórios também são verificados para entender se eles estão cumprindo os protocolos para manter a sua certificação. E aí descobriram que o laboratório descumpriu uma série de protocolos, que as análises das amostras não eram verdadeiras, e aí a Rússia houve denúncias também, né? E aí ela não participou dos 2 últimos Jogos Olímpicos, eu não me lembro, acho que no Brasil e também agora em Tóquio, os atletas não representaram a bandeira da Rússia, e sim do Comitê Olímpico Russo, né? Agora tem mais uma questão, né? Porque com a questão da guerra Rússia-Ucrânia, que teve início durante a trégua olímpica, né? Que foi durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos da China agora, de inverno, também não sei que tipo de punição que haverá para a disputa dos próximos Jogos Olímpicos em relação à Rússia. Mas é um processo bem complexo. Assim, eu falo que depois que você fez que você deu a coleta ali da sua amostra de urina e de sangue, por conta dessa plataforma, nem Jesus Cristo para, entendeu? Você pode fazer o que você quiser, ligar para quem você quiser, que aquele processo não para.